Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. E nós iremos analisar algumas passagens bíblicas que, na verdade, não refletem o costume do povo de Israel ou dos hebreus, ou ordens que são oriundas do Deus bíblico. Calma, você vai entender exatamente o que eu estou dizendo. Nós veremos que muitas passagens da Bíblia que estão querendo passar costumes sendo oriundos dos hebreus e que querem demonstrar falas do Deus da Bíblia, na verdade são costumes cananeus e são falas, são ações que já existiam nos contos populares cananeus. Especificamente, eu estou mencionando o conto, a história, o épico de Akhad. Nós veremos que no segundo livro do profeta Samuel, no livro do profeta Amós, no livro de Deuteronômio, no livro do profeta Isaías, estarão sentenças, versículos, dizeres, palavras que disse serem oriundas de Yud-Re, Vav-Re, mas que na verdade são dos deuses cananeus, costumes que eram estes do povo cananeu. Bom, pode existir alguém que não conheça os textos ugaríticos, obviamente, que não conhece o épico ou a epopeia de Akhad? Sim. Então, vamos primeiro explicar o que é a epopeia ou a história de Akhad. A história de Akhad, ou épico de Akhad, é um mito cananeu de Ugarit, uma cidade antiga, hoje é a moderna Rai-Shan-Ra, na Síria. É um dos 3 textos mais longos encontrados em Ugarit, junto com a lenda de Kiret e o ciclo de Baal. O conto data de cerca de 1350 antes da Era Comum. Então, a história de Akhad, a epopeia de Akhad, data de 1350, antes da Era Comum, século XIV. Século XIV antes de Cristo, antes da Era Comum. Ou seja, o texto é mais antigo que a Bíblia hebraica. Vamos repetir? O texto é mais antigo que a Bíblia hebraica. A produção literária que se denomina Bíblia hebraica, os especialistas, como no livro de Thomas Homer, A Origem da Torá, irão datar aproximadamente o início da redação da Bíblia hebraica ou de alguns livros da Bíblia hebraica por volta do século VII, século VIII, antes da Era Comum, antes de Cristo. Ou seja, os textos ugaríticos, em específico a epopeia de Akhad, é mais antigo que a Bíblia hebraica. Embora a história completa não tenha sido preservada, segundo David Pearson Wright, permaneceram cerca de 650 versos, a maioria dos quais relacionados com a realização de rituais ou o seu contexto. Os restos
da história foram encontrados em 3 tábuas de argila nos anos de 1930 e 1931, faltando o início e o fim da história. As histórias que compõem o conto de Akhat foram registradas em Ugarit pelo sumo sacerdote Ilmilco, autor dos contos de Queret e do ciclo de Baal. Os 3 personagens principais são um homem chamado Daniel, já fizemos vídeos aqui sobre isso, seu filho Akhat e sua filha Paghat. Então, em um primeiro momento, vamos à leitura dos versículos bíblicos e logo após vamos abrir a epopeia de Akhat e demonstrar os paralelos que ali constam. Lembrando, texto este mais antigo que a Bíblia hebraica. Então, no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 15, versículo 2, estará escrito a seguinte questão: levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, ele dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então, nós vemos o costume de parar a entrada da porta da cidade para observar o direito. Guarda esta informação. Amós 5:10 vai dizer: aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais o que fala sinceramente. A porta da cidade. Deuteronômio 10, 17, 18 vai dizer: pois o Senhor, no caso Yud-Heh Vav-Heh, vosso Deus é o Deus dos deuses. Olha que interessante. É o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. O Yud-Heh Vav-Heh faz isso sim. Tá, vai vendo, hein? Vamos lá. Isaías 1:17. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor. Olha, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. 2 situações que vimos aqui nos textos bíblicos. A questão de estar à porta da cidade para pleitear esse direito, a justiça e por aí vai. E, de fato, aplicar isso aos menos favorecidos. No caso, aos órfãos e às viúvas. Vemos isso claramente. Então vamos lá. Trecho do épico de Akhat. Cotar wa Aziz, que era o deus que construía as armas, anunciou: vou fazer uma reverência a Akhat. No caso, a reverência seria fazer uma visita, ir até ele. O artesão divino lhe presenteará com muitas flechas. No 7º dia, Daniel estava na porta. Nós vamos ver por que ele estava na porta. O poderoso sentou-se na eira com os anciãos. Aqui, Daniel julgou a reclamação da viúva. Aqui, ele ouviu o caso do órfão. Ao longe, Cotar wa Aziz apareceu correndo com passos gigantescos. Daniel o viu carregando um arco e uma aljava cheia de flechas. O poderoso chamou Danatia, que era a esposa, sua esposa: prepare um cordeiro do rebanho, cozinhe a refeição favorita de Cotar wa Aziz. Eu vou fazer um segundo vídeo analisando a visita de Deus, ou a visita de um Deus ao seu predileto.
Exatamente isso, eu vou analisar. Já sabem a que texto eu estou me referindo? Ou seja, na epopeia de Aquirat vemos essa lição. Daniel é aquele que julga a reclamação, o direito do órfão e da viúva. E tudo isso aonde? Na porta da cidade. Exatamente. Ou seja, isto já era um costume que era apresentado na literatura cananeia. Daniel, juiz de El. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving